Vamos sentar? Podia ter sentado no Santo Anjo já, né? Obrigado. Aí fico com mais espaço, sou espaçoso. Bem, queridos irmãos, querido Padre Rodrigo, Padre Antônio, Padre Rogério. Padre Rogério, eu conheço o Padre Rogério há tanto tempo. Minha mãe nem sabe disso, talvez ela tenha escutado isso em alguma entrevista, alguma coisa que eu devo ter feito aí. Não, porque uma vez eu fui esse negócio de igreja, né? Que vai entrevistar você. Mas quando eu era moleque, eu faltava na escola, eu pulava o muro da escola, eu participava da missa na catedral. Aí contava o Padre Rogério lá. Viu, mãe? Enfim, eu conheço o Padre Rogério acho que desde os meus 16 anos, 17 anos de idade, nessa 15 anos talvez. Enfim, e para mim é uma gratidão, né, estar com vocês aqui. A vocês, meus amigos, e tenho certeza que posso chamá-los assim, meus dois irmãos aqui, digo, nós somos ordenados em 7, né, mas posso dizer com muita certeza, com muita alegria, que esses dois aqui são irmãos que eu tenho no sacerdócio, irmãos que eu tenho na vida, né? Já passamos por muitas coisas juntos, viagens, conversas, decisões, alegrias, tristezas. E começo aqui agradecendo a vocês dois, meus irmãos. Eu tenho certeza que isso desde o seminário, talvez, se eles não estivessem aqui, porque tudo é providência divina, se talvez não os tivesse conhecido, talvez eu não sei se eu estaria aqui hoje, porque eles muito me ajudaram. Na vida nós temos lutas e eu não falo isso como um elogio, né? Mas uma declaração de irmandade. Muitas lutas, eles me ajudaram. Tenho certeza que a recíproca também é verdadeira. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Posso chamá-los de amigos. Chegamos até aqui com a graça de Deus. Permanecemos fiéis e com a graça de Deus permaneceremos fiéis até a nossa morte, com a graça de Deus. Preparei aqui uma meditaçãozinha. Quero me dirigir em primeiro lugar aos meus irmãos, né? Mas como um pedido, como consequência, quero pedir a todos vocês também me dirigir, principalmente para que rezem pelos padres. E começo aqui dizendo, nós precisamos rezar pelos padres. Eu queria que você hoje saísse daqui, dessa Santa Missa, com a intenção de amar, não somente estes padres que estão aqui hoje, mas todos os sacerdotes, de criar devoção pelo sacerdócio, pelos sacerdotes. Rezem pelos sacerdotes. Nós estamos aqui pela graça de Deus, sustentados pela graça de Deus. Nós precisamos urgentemente da oração de vocês. Se vocês querem uma igreja viva, uma igreja piedosa, uma igreja fervorosa, uma igreja eucarística, reze pelos sacerdotes. Tenha devoção pelo sacerdócio. Temos aqui os nossos seminaristas, né? Estamos no seminário de filosofia, temos os seminaristas de teologia aqui. Rezem pelos sacerdotes, pelos futuros, com a graça de Deus, os futuros sacerdotes que sairão daqui. Entreguem as suas orações a essas vocações que nascem daqui. Não só a eles, né, mas também entreguem os filhos de vocês para a igreja. Deem os filhos de vocês para a igreja. Rezem por eles, rezem por nós, rezem para aqueles que virão. Sei que por conta do pecado, a chance de você encontrar um padre pecador, miserável, cheio de falhas, proporcionalmente é de 100%, é de 100 para 100. Inclusive, estes que estão aqui sobre o altar hoje. E por isso repito, rezem pelos sacerdotes. Mas o padre é um homem comum, o padre é um homem como todo mundo.
Não, ele não é. Escreve São Pedro Julião Aymar, num retiro pregado para os sacerdotes. O sacerdócio católico, ele é divino em sua origem, instituído por Deus, feito homem. Em suas funções, é o poder de Deus em ação. Em seus frutos, ele santifica e salva o mundo. Quem se poderia julgar digno? Ninguém, mesmo que possuísse a pureza de um anjo, o amor de um serafim. Entretanto, é necessário que haja sacerdotes, e sacerdotes escolhidos entre os homens, escolhidos pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, homens de Deus. Eis todo padre, toda a sua grandeza divina, toda a sua ação apostólica, não é o homem dos grandes deste mundo, mas o homem do céu. Por ele, Deus age sobre a terra, fala aos homens e lhes manifesta suas vontades adoráveis. Pelo Padre, a humanidade recebe os benefícios da graça de Deus. Não é mais o homem de uma família, de uma nação, mas de todos, assim como Deus é de todos. Não é mais um homem de um partido, de uma opinião, é caridade para com todos. É por ele que Deus se dá ao homem e o homem a Deus. É o homem de Deus Pai que associa o seu poder e misericórdia. O homem do Verbo encarnado, de quem é ministro, auxiliar na obra redentora. O homem do Espírito Santo, com o qual se torna santificador das almas. Por isso eu peço a vocês, queridos irmãos, rezem pelos padres. Rezem pelo seu padre. Reze. Olhar para trás hoje, nesses 10 anos que completamos, olhar para trás me dá uma certeza da graça que nos manteve, da oração que nos manteve até aqui. Não é espiritual demais pensar na dignidade sacerdotal. Queridos irmãos, coisa que às vezes pela correria da vida, pelos afazeres, pela agenda lotada, pela caridade pastoral, nós mesmos podemos perder de vista essa dignidade a qual nós somos chamados, entender aquilo que nós somos. Vejam que belo, Jesus Cristo ele salva o mundo através do seu sacerdócio, ele se entrega, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que sagrou com o seu sangue os primeiros sacerdotes. Nosso Senhor Jesus Cristo se identifica com o Padre, ele se personifica com o Padre, nós somos personificados nele, ele associa a missão que ele recebe do Pai aos sacerdotes. Ele diz, após a ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqueles que vos recebem, é a mim que recebem. Os sacerdotes, nos dizeres de São Pedro Julião Aymar, ele realiza a mesma missão do Verbo encarnado, salvar o mundo, divinizando-o em Jesus Cristo. E por isso eu peço a vocês, rezem pelos sacerdotes, para que nós possamos entender a dignidade desta missão, entender, abraçar e crescer em nós um desejo de santificação, da nossa santificação, nos aproximarmos de Deus, de dar glória a Deus com as nossas vidas, e desejar santificar o mundo. No final das contas, todos nós aqui somos homens, de carne e osso. Essa dignidade passa pela nossa humanidade, passa pelas nossas escolhas, pelas nossas vontades, pelas nossas fragilidades. É uma coisa muito doida olhar para os padres e entender, né, que Deus pode escolher homens assim para algo tão alto, tão sublime, tão sobrenatural. Ele poderia ter escolhido anjos perfeitos, mas escolheu a nós, imperfeitos. Bem, para entendermos um pouco mais sobre isso, o texto da liturgia que nós celebramos hoje, na antífona de comunhão, ela diz o seguinte: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. O grão, em primeiro lugar, ele é pequeno, mas ele contém a vida em si, porque o sacerdote é este, frágil, pequeno,
como qualquer outro, um grão pequeno marcado pelas fragilidades. A diferença é que este grão possui a graça da ordenação. Assim como numa semente existe a promessa dela ser uma grande árvore. Ninguém vai comprar uma semente querendo somente uma semente. Você espera que ela dê algum tipo de fruto, alguma coisa. A promessa dos frutos, da fecundidade. O sacerdote, ele carrega em sua humanidade o germe de Cristo, o sacerdote, que deseja frutificar. Depois, o grão precisa cair na terra. A vida sacerdotal exige encarnação, descer ao chão da vida do povo, partilhar suas alegrias, sofrimentos, aproximar-se da realidade concreta. O padre, ele não vive no céu, mas ele mergulha na terra da humanidade para nela ser sinal da presença de Deus. O padre é este que, em todo tempo, ele precisa beber da graça de Deus, vai à fonte, conversa com o Senhor, fala com o dono da vinha, com aquele que semeia, para lançar também as tuas sementes, a palavra sobre o mundo, para ser um luzeiro, uma seta, um caminho apontado para Deus. Ele vive nesta terra, crendo que ele não é desta terra. Por isso, ajudem os padres a não se esquecerem, nos ajudem. Ajudem os padres para que eles não se esqueçam do Senhor jamais. Ajudem-nos para que nós não deixemos a oração. Quando um padre reza, tenha certeza de que ele está rezando por você. Certeza que ele o faz para que você possa provar do melhor de Deus. Por isso, um padre sem oração é um padre sem vida. Um padre que pode continuar somente uma semente o resto da vida. Por isso que nós precisamos rezar, ser esses homens da oração. Depois, o grão precisa morrer para si mesmo. No altar e na vida, o sacerdote aprende a morrer ao próprio querer, ao orgulho, ao comodismo. E esta morte diária é a configuração a Cristo, que também se entregou totalmente. É assim em todos os aspectos sacerdotais. Por isso, às vezes nós encontramos por aí, nós encontramos homens cansados, porque se entregam, porque estão se entregando. É difícil quando nós entendemos, quando nós escutamos, é necessário morrer para si. É difícil morrer para si quando tudo diz contra, quando tudo é assombro, no meio das dificuldades, no meio das crises, no meio das dúvidas, quando ninguém está ao seu lado. É difícil esta morte diária, porque muitas vezes nas costas do sacerdote está a pressão de gerir uma paróquia, construir uma igreja física, cuidar de um número grande de seu rebanho, a sua própria família. Todos querem o padre, todos pressionam o padre. E às vezes ninguém entende mesmo que o padre, enquanto aqui, no sacerdote, existe um homem que está tentando morrer todos os dias para si, o tempo todo, para dar vida. Porque essa é a vida do padre. Ele quer morrer, ele precisa morrer para dar a vida. Porque a fecundidade do ministério, ele nasce consumida do amor à cruz, esta morte. Então o padre, ele precisa, essa vocação nasce deste morrer para nós. Portanto, quando você encontrar um padre por aí, saiba que ele está lutando para morrer para si mesmo. Você pode encontrar um pouco de amargura, aliás, uma braveza sem querer. Entenda, o bichinho está tentando morrer para si mesmo, ele está tentando morrer para sua vida. Entenda. Porque ele quer dar vida para você. Ele quer te dar a vida, ele quer te dar Deus. E para dar Deus nós precisamos morrer para nós. Nos encher de Deus, nos esvaziar de nós mesmos. Depois, entendamos, a fecundidade vem da entrega escondida. O grão de trigo, aliás, o grão, a semente, ela não frutifica enquanto ela permanece visível. Você joga a semente, se não enterrar, não vai dar nada. Só germina quando ela desaparece na terra. De modo semelhante,
muitos frutos do sacerdócio não aparecem aos olhos humanos. São conversões silenciosas, consolações na confissão, orações escondidas. O padre, mesmo sem ver, ele confia que sua doação gera vida no espírito. Quando você encontrar um padre por aí, entenda. Às vezes, nós mesmos, né? Eu posso dizer por mim, nos cobramos bastante e queremos ver os frutos da nossa obra, queremos ver aquilo que as coisas vão frutificar, as coisas vão acontecer, né? Mas não é no nosso tempo. Mas as coisas acontecem. E quantos milagres que nós vemos no confessionário, quantos milagres que nós vemos nos atendimentos, enxergar, posso falar aqui por mim, tenho certeza que pelos 3 padres que estão aqui hoje, quantos milagres que nós tocamos dia após dia, aquelas pessoas que ninguém dá nada e vê aquela alma florescendo, crescendo diante de Deus, amando a Deus verdadeiramente. E você vê aquele crescimento espiritual e você acompanha aquilo e ninguém sabe. E por trás daquilo ali tem um padre, tem um sacerdote. Quantas famílias restauradas por um conselho bendito. Quantos casamentos, quantos jovens perdidos. São inúmeros milagres que nós podemos contar na vida escondida de um sacerdote. Quantas orações no seu sacrário pessoal. Quantas vezes o padre, e talvez você não saiba disso, quantas vezes o padre, ele vai lá depois de atender, depois de um dia, de um domingo cheio de missas, ele preocupado com você, e mesmo quando de folga o padre está lá resolvendo os problemas da paróquia, está lá e procura, e alguém procura o padre, né? E o padre não consegue dizer não e tal. E quantas vezes ele vai, depois de um dia cheio, ainda diante do sacrário, entrega todos os teus filhos espirituais, entrega todos os teus paroquianos. Quantas vezes? E talvez você não saiba, porque são os sacrifícios escondidos. E entender também que o fruto não pertence ao grão. Os frutos abundantes que nascem da entrega sacerdotal não são propriedade do padre, mas de Deus. Ele é este instrumento, canal da graça. E reconhecer que a fecundidade não depende da sua força, mas da ação divina. Depende de Deus. Deus que age na sua humanidade. É viver a humildade própria do ministério. Entender que o Senhor faz, o Senhor age e vai dar fruto. Por fim, hoje nós, como o Padre Rodrigo comentou, hoje nós celebramos os protomártires do Brasil. Queria citar aqui, para finalizar, dois dos mártires. Temos ali 30 mártires canonizados pela Igreja nestes homens todos. Mas queria citar aqui 2 em especial. Primeiro, São João Martins. Ele foi com 7 jovens. Foi uma barbárie que aconteceu, né? Assim, quando você lê os relatos dá até um pouco de repulsa, de tão forte que são os relatos da atrocidade que fizeram com estes homens. E este jovem, junto com outros 7, eles foram os últimos a serem mortos. Então, já pelas tantas, os índios já não queriam mais matá-los. Então, eles começaram a interceder para os calvinistas holandeses, eles começaram a interceder para que eles não morressem, porque eles eram jovens, eram cheios de vigor, eles poderiam ser usados como escravos. Começaram a interceder. Os próprios índios que tinham matado um monte de gente começaram a ter compaixão desses jovens. E então, o jovem João Martins, aconteceu que os holandeses eles não tiveram piedade, nós vamos matar. É assim. E o jovem João Martins, ele se levanta e ele diz: Deus, ele não vai me desamparar.
Deus não vai me desamparar desta maneira. Cheguei até aqui. Deus não vai me desamparar desta maneira. Matem-me logo, porque eu quero... Ele diz desse jeito para os que querem matá-lo. Matem-me logo, porque eu tenho inveja dos meus irmãos, companheiros, que já receberam a glória de Deus. Eu estou aqui nesta vida ainda. Ele diz dessa forma. E mesmo se vocês não quiserem me matar, eu vou suplicar, eu vou persuadir. Podem me matar. Eu quero ir para o céu. Eu quero a glória de Deus. Aqui, e aos padres, que nasça no nosso coração, padres, por isso conto o coração de todos, que nasça no nosso coração cada vez mais esse desejo de entregar, de dar a vida por nosso Senhor. Nascer mesmo, de derramar o nosso coração no coração de Deus. Tenho certeza que estes santos eles são padrinhos para nós, padrinhos da nossa ordenação. Eles intercedem por nós, intercedem pelo nosso sacerdócio. Peço, sejamos estes que desejam também a glória do Senhor. E depois um outro destes que morreu, como Mateus Moreira, ele teve o coração arrancado pelas costas. E quando ele foi arrancado do coração, ele deu um brado: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ele morreu desta forma: louvado seja nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento. Veja, o padre é este, que tem o seu coração arrancado todos os dias. Mas o coração dele não está aqui. O coração dele está em Deus. Este é o padre. O padre é este que coloca o seu coração, que precisa ter este coração arrancado mesmo, porque ele não se importa. Precisa ter esse coração doado mesmo, porque ele sabe aonde está o coração dele. Ele sabe onde está o tesouro dele. Ele sabe onde que ele coloca as suas forças. E peço a Deus hoje para que o nosso coração esteja no coração de nosso Senhor. Sejamos arrancados, que o Senhor possa tirar o nosso coração cada vez mais do coração de pedra, tirar dos nossos corações todas as imperfeições, para cada vez mais nos parecermos com o Senhor, aspirarmos à santidade, aspirarmos à glória divina. E rezo nesta Santa Missa também por isso. Enfim, termino aqui dizendo: rezem pelos padres, rezem por nós. Chegamos a esses 10 anos de padre, vamos permanecer ainda celebrando todos os anos esta missa, Já temos todos os anos, já temos o nosso dia, e vamos perdurar aí, velhinhos, vocês vão nos encontrar. Rodrigo não vai demorar muito para ficar velho, não. Mas vamos ficar velhinhos. Mas vamos ficar velhinhos, vamos rezar missas e missas já, velhinhos, celebrando aqui, com a graça de Deus. Rezem por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.